Fala pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar de um assunto um pouquinho chato que está acontecendo nos últimos dias, que é referente à taxação de produtos importados, principalmente, como eles falam, da AliExpress, da Shein, de outras empresas, principalmente chinesas, né, que são os produtos que mais chegam no Brasil. Então, eu, que sou formado em comércio internacional, tenho um canal aqui, mas também tenho esse conhecimento de importação, queria falar um pouco para vocês, um pouco sobre isso. E dar uma luz aqui, né, no fim do túnel, porque se a gente para e começa a lamentar, meu Deus, é o fim do AliExpress, que eu vou fazer? A gente não chega a lugar nenhum. Então a gente tem que pensar e ir para o próximo capítulo. Sempre tem que estar acima, um passo à frente do governo, porque a gente sabe que todos os governos, o sistema público em geral, é um sistema muito ineficiente. Então a gente, setor privado, né, como pessoas, a gente também tem que entender como pode se posicionar no mercado. E hoje, com a globalização, restrições nunca é legal. Antes de começar aqui, eu só quero falar, dar um disclaimer aqui. Como eu falei, vou falar um pouco aqui referente ao comércio internacional e um pouco mais sobre a visão mais macroeconômica, porque eu venho dessa área, então é algo que eu posso falar, não estou falando baboseira, é algo que eu tenho aprendido e também vivenciado no dia a dia. E também outra coisa, que eu não tô aqui fazendo nenhum vídeo político, odeio política, tá? Eu tenho conhecimento porque a gente tem que estar ciente do que acontece, mas discussões políticas, paixões políticas emborrecem, né? Então, aqui a galera que tem paixões políticas, por favor, abstenham-se de qualquer tipo de briga aqui, porque eu estou falando em base aos fatos, o que está acontecendo, e não sobre, não, porque esse governo, porque o outro governo não, ok? Cada um tem a sua posição política, eu voto, né, no caso eu que moro no exterior, eu voto apenas para presidente, não posso votar para as outras posições, mas eu também tenho direito a voto, porém não é o que eu estou discutindo aqui, a gente está discutindo sobre, no caso da importação, taxação de produtos importados. Antes de falar aqui, sempre a gente tem que dizer o seguinte, hoje a gente vive num mundo globalizado. Tem muita gente que não se deu conta que a gente está em 2023. Então, existem várias maneiras de você importar, talvez fique um pouco mais caro, a gente já vai falar sobre isso, mas existem várias maneiras. Vou dar um exemplo aqui, é meio tosco, meio nada a ver, porém tem um pouco a ver. No início do ano passado, né, 24 de fevereiro, deu início à guerra Rússia e Ucrânia. E uma das sanções internacionais que teve, né, por parte de alguns países foi bloquear qualquer tipo de transação através do código SWIFT, né, aquele sistema de transação bancária para você fazer transação internacional, porque as compras e vendas, né, importação e exportação internacional, você tem que fazer essa transação por meio de um banco, ou seja, lá por uma transferência, por uma carta de crédito e qualquer outro sistema que bem entenda, né, o comprador e o vendedor. Então você teve essa restrição, o que as pessoas podiam fazer? Não posso importar, não posso exportar. Porém, o exportador falou, cara, isso é uma coisa do governo russo que tá fazendo a guerra. Eu não tenho nada a ver com isso e eu vou encontrar uma maneira, eu vendo para eles, eu compro deles, né, são várias pessoas, mas empresas no caso, né, eu vou encontrar outra maneira, e muitas dessas empresas, em vez de parlamentar, não, recorreram a bancos chineses, que a China não fez esse bloqueio, e eles foram fazendo essa transação por meio de banco chinês. Digo isso porque, como eu falei, no mundo globalizado, as pessoas não param e sentam para chorar. Você tem que sempre estar um passo à frente, porque você fica no passado. Então, falando aqui da parte macroeconômica. Então aqui eu vou colocar embaixo aqui os capítulos, que até fica um pouco mais fácil para você entender e falar o que esse maluco tá falando por vários minutos aqui. Primeiro eu vou falar da parte um pouco mais econômica e depois da parte de comércio internacional. Primeiro, referente aos impostos. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque você já sabe o que é, só dar uma pincelada e depois falar um pouco sobre isso. Existe a possibilidade de uma taxação de produtos importados, principalmente de produtos de AliExpress, Shopee, Shein, que são as maiores empresas que vendem para o mundo inteiro, mas o Brasil é um dos principais pontos de venda deles, e que vende produtos para as pessoas físicas. Então eles vendem através de encomenda, né? A classificação do governo é encomenda internacional. Isso não é uma importação, por mais que acaba sendo, né, um produto importado. Dentro da lei que existe em vigor do país, o governo ele tem direito, acima de $50, exigir uma taxa, um imposto por esses produtos importados. E que ele pode ser aleatório,
pode taxar, não pode taxar, e que ultimamente não estava sendo taxada. Porém, como a gente já sabe, desde o início do ano, já vem em todos os meios de comunicação falando referente ao teto de gastos, que existe um valor de 150 bilhões, né, de reais, e que esse valor ele precisa vir de algum lugar. Caso o governo não queira reduzir esse gasto, né, fazer algumas economias. Porque a economia ela funciona da seguinte maneira: é como se fosse uma rodovia que vai e que vem. Aqui vai, né? Os valores que saem do governo, ele faz através de uma transferência, né, que são os projetos, os planos sociais que tem, seja o auxílio alimentação, bolsa e tantos nomes, aí agora está mudando, né, cada governo tem seu nome. Tem os investimentos do governo, né, em infraestrutura para o crescimento e o desenvolvimento do país. Também tem aqueles gastos do governo da máquina pública, como também é bem conhecido, para o gasto em geral do governo. E existem governos que gostam de trabalhar e desinchar essa máquina pública e outros que quer aumentar, quer trazer mais um pouco de pessoas para trabalhar ali, que ele entende que quando você dá um emprego público, você também dá um emprego para uma pessoa e que faz que o mercado aumente. No caso, a produção do país. Sim e quase que não. Porque é o seguinte, depende de como é esse valor. Porque quando você pega lá na visão macroeconômica, o aumento do gasto do governo a longo prazo faz com que a economia do país também cresça. Porque ele vai aumentar o gasto, ou seja, vai ter mais dinheiro rodando na economia, vai ter mais pessoas trabalhando e que esse consumo, aumenta o consumo, aumenta a produção, aumenta a demanda e por aí vai. Só que, cara, essa é uma parte um pouco complicada porque não é um gasto muito bem aplicado. Não estou dizendo de roubo, nada. Estou falando de gasto, ineficiência, porque a gente sabe que o sistema público é muito ineficiente. Você vai num banco público e num banco privado, você vê a diferença da qualidade de atenção, de rapidez. O sistema público ele é muito mais ineficiente. Então, por isso que esse aumento da máquina pública não é algo legal. E esse valor tem que vir de algum lado, que vem através da outra via que eu te falei, que é através de impostos. E aí o que acontece? Se o governo ele não quer diminuir esse gasto que vai, ele tem que aumentar esse que vem. E o que está acontecendo aqui? Ele precisa aumentar alguns impostos para que possa equilibrar e que você não tenha um déficit fiscal ou que você tenha que emitir mais dinheiro e gerar inflação. Então, isso é o que está acontecendo. Isso é bom? Não. Por quê? Como eu falei, esse gasto que, em teoria, você tem uma política expansionista, ela não é muito eficiente. E o aumento de impostos ele é ineficiente porque é uma política contracionista, que chama contracionista porque vai contrair o mercado. Porque você tem o seu ingresso, que era um determinado valor, você paga um determinado imposto, você tem menos valor, você consome menos, e ao consumir menos, demanda menos produtos e também vai baixar essa produção. Então é uma política totalmente ineficiente, só que são meios aí que eles querem recorrer para poder tampar esse buraco e que, cara, é bastante complicado. O segundo ponto é o lobby de marcas, né? Esse aí é um ponto que já vem desde o governo anterior, teve aí na metade do ano passado até, teve aquela questão que encabeçado por alguns empresários, como o Luciano Hang, né, o velho da van, e mais alguns outros empresários que pediam a taxação de produtos importados da China para que pudesse equilibrar, porque eles se sentiam afetados, porque era um pouco complicado de concorrer com essas empresas, porque vendiam produto barato e tal. Só que, cara, na época eu não fiz o vídeo, mas eu até falei com alguns amigos, eu falei, isso não vai acontecer por dois motivos. Ter uma taxação, um aumento de imposto, sendo que o que ele queria era diminuir impostos, então não seria o que aconteceria no governo dele. E pelo segundo motivo, se colocasse essa taxação, o presidente no momento, né, o Bolsonaro falar, bom, vou taxar isso aí, vou em contra o que o Paulo Guedes queria, seria algo muito bom para o governo que viesse, o dele, mas, ou no caso se o Lula ganhasse naquele momento, porque realmente o governo quer receber mais impostos. Então, para o governo Lula, seria a melhor coisa que tivesse acontecido se tivesse sido taxado lá no governo anterior. Mas ele saiu e falou que não ia acontecer no governo dele. Nesse momento, eu não acho que seja isso, mas caso fosse também, é algo que não faz muito sentido e eu vou falar isso para vocês lá na parte de comércio internacional. Eu até fiz aqui coloquei umas perguntinhas aqui
e a gente vai falando um pouco sobre isso. Por que taxar logo as importações? Cara, o governo ele precisa receber uma grana, certo? E aí ele vai buscar lugares onde tenham menos pessoas afetadas. E aí, falando já, não se surpreenda se caso tenha cobrança de impostos para produtos exportados, ok? Principalmente o agro aí que vive meio brigado com o governo. Não se surpreenda se nos próximos meses aí aconteça, sei lá, 2%, 3% dos produtos exportados de, sei lá, soja, milho ou qualquer outra coisa, porque isso já aconteceu principalmente na Argentina. Existe um imposto para você exportar. Exatamente. E aí ele pega ali e fala, não, aqui as pessoas muito mais pobres não importa, então vou taxar aqui. Sendo que sim, se você compra da China diretamente, porque você quer comprar um produto mais barato. Ao longo do prazo, traz resultados? Não, já falei isso lá no início, né? Você aumenta os impostos, é uma política contracionista, você vai fazer que, por mais que seja indiretamente, né? Você está taxando um produto, não um produto nacional, mas um produto importado, só que diminui o seu ingresso e você vai consumir menos produtos nacionais também. Vai resolver o problema dos lojistas que reclamam da concorrência desleal? Também não, porque esses lojistas não são empresas, né? Até vou mostrar para vocês aqui o seguinte, dentro do sistema de importação, existe o chamado dumping. Dumping é quando um produto de fora, né, um produto importado, ele afeta a produção nacional, afeta as empresas de produção nacional. Você tem ali, vou pegar aqui até, vou mostrar aqui um alto-falante. Não sei os dados especificamente, mas seria que esse alto-falante chinês, ele é vendido aqui muito mais barato do que é vendido lá na China, ou ele está afetando uma determinada porcentagem da produção de alto-falantes nacionais, tá? Então são as posições que você pode pedir um sistema de dumping, né? E aí o que acontece é que esses produtos, em base a um capítulo, que já vou mostrar para vocês aqui também, ele acaba sendo taxado de uma maneira muito mais alta para você equilibrar e você que os produtos nacionais eles continuem aumentando, se você não afoga tantos os produtos, porque aí esse produto importado vai ficar muito mais caro aqui. Eu não sei se, aproveitando que tá aqui, eu não sei se eu cheguei a falar no início lá, mas o que está sendo taxado são as encomendas internacionais, que existe a importação. Por exemplo, aqui eu tenho esse aqui é uma importação que eu faço, né, aqui para Argentina de fone de ouvido, na verdade, e aí ele vem pelo sistema de importação normal e não pelo sistema de encomenda, onde você tem aqui o valor FOB, né, que é o valor da mercadoria até ao porto ou aeroporto, o valor do frete e também o custo de seguro, que em base esse valor, que é o chamado valor CIF, você vai vir todas as cobranças de importação, que vem os chamados direitos de importação, que é um imposto, né, da importação, que eu já vou falar sobre isso. Depois ali vai vir todos os gastos de alfândega, os gastos internos e os impostos internos. Então ele tem esse aqui, é totalmente diferente de uma encomenda. Então essa taxação é para encomenda. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse daqui. Depois, como eu falei, existem alguns capítulos que, no caso do dumping, que é dividido por capítulos. No caso, por exemplo, de fones de ouvido, é a seção 85 aqui, que são de produtos elétricos e eletrônicos. E aqui tem uma lista aqui de dumping, que são todos os dumps vigentes no Brasil. Vou deixar essa lista aqui, você pode entrar e ter também todas as informações. Quer ver? Eu vou achar aqui de alto-falante, já que a gente é um canal disso, então eu só mostrar isso aqui. Por exemplo, aqui a gente tem um direito anti-dump definitivo, não tem prazo para terminar, em base a essas seções aqui da nomenclatura comum do Mercosul, que é a mesma nomenclatura para todos os países do Mercosul, da origem China. E tem a resolução, e aqui fala uma alíquota ad valorem, que no caso uma alíquota percentual, né, é aplicada ao preço CIF no montante de 78%. Então, para a pessoa poder importar, ela vai ter que pagar um valor de 78% lá na base, tá? E depois, em base a esse valor, aí que vem todos os impostos colocado pelo país. E até tem aquela frase, né, que o Brasil é um jogador de Uno. Tá jogando Uno, porque o jogador de Uno, ele é o seguinte, ele tá jogando Uno ali, mas ele se sente muito mais prazer em ferrar o amiguinho dele jogando mais 4, mais 2, ou
pulando do que ele ganhar o jogo. Interrompendo o vídeo aqui com o áudio da própria câmera mesmo, mas só para fazer dois adendos aqui. Um deles, essa analogia que eu falei do jogador de Uno acontece no próprio governo também. Em vez de o governo ajustar os seus gastos, não. Para ele é muito mais fácil aumentar os impostos, porque para ele é mais fácil, ele não precisa pensar tanto. Então, como já diz a frase do grande pensador da Atena, é só no nosso. E também no caso desses lojistas aqui, eles são da mesma maneira. Em vez de eles pedirem por um determinado, colocar uma lista lá de todos os capítulos, todos os produtos, falar, a gente quer que tenha um acordo comercial com esses países onde esse valor de direito de importação, que é um valor que ele é agregado, né, na importação, seja zero ou seja no valor mínimo possível. Não, o que eles fazem? Eu quero que taxem eles, porque eu quero ferrar eles e não eu quero um direito para mim. Então é um pouco meio complicado essa questão assim de pessoas que querem que seja taxa o outro, sendo que ele pode pedir que o produto. Só que se ele pedir, vai ter outros importadores que vão importar também e vai importar muito mais barato. Então ele prefere ferrar o outro do que ele tem esse direito. E isso vai resolver os lojistas aqui, como eu falei? Não. Por quê? Tem muitos lojistas que ficou parado no tempo. Para ele está em 2001, onde não tem e-commerce, onde ele vende só na loja dele, ele coloca o preço que ele quer, ele esqueceu que a gente está no mundo globalizado e que também tem uma concorrência muito maior. Então eles esqueceram disso, que eles também, se eles forem na internet ou criar mecanismos, eles podem ser competitivos, mas não querem. Ou também passam por vários sistemas desse processo de importação, que quando chegam para ele já está caro, sendo que ele pode importar diretamente, né? Ele pode abrir se ele quer reduzir custo, ele pode fazer isso. Ele abre uma importação, ele mesmo importa, então ele não vai pagar todos os custos que ele precisa pagar para um atacadista que vai fazer esse tipo de importação. Então isso não vai resolver, porque as pessoas vão continuar comprando. Se no caso tem essa taxação de 60%, vai ter um importador que vai importar muito mais barato, porque o preço desse fone que você paga $20, ele não é $20 quando você compra 100 produtos, 200, 500. Esse produto é muito menor. Quando eu compro, eu não compro pelo AliExpress, eu compro no caso, Alibaba, mas você pode comprar diretamente com um vendedor e fazer uma transação totalmente diferente, como é no caso do comércio, uma importação normal. No caso, a minha é uma importação híbrida, né? Porque vem pela DHL. Mas no caso fosse uma compra grande, ele viria por um container e vem para um sistema totalmente diferente. E aí, com a economia de escala, esse valor é menor. Então essas empresas estão reclamando muito sem sentido, e ainda assim vai ter produtos baratos no Brasil, sim. E o que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer vai ser o seguinte. Eu acho que é a parte principal, tem muita gente que pula diretamente por essa parte aqui. Vai acontecer algumas opções. Caso tenha essa taxação, ninguém é trouxa e vai falar, meu Deus, e agora? Vou sentar, vou chorar. Não. Todo mundo vai encontrar uma maneira de se virar, ok? Então o que vai acontecer? As lojas, que já está acontecendo, ela vai importar pelo sistema normal, onde é menor que 60% de taxação. Ela vai ter esse estoque no Brasil e vai despachar diretamente do Brasil, que já está acontecendo, né? Outra coisa, se a taxação, que a gente não tem toda a informação correta, se a taxação é sobre uma loja específica, vai nascer outras lojas, né? Provavelmente talvez do próprio grupo ou não, chinesas, que vai exportar. Caso seja do país, vai acontecer que a loja ou, né, empresas de produtos específicos vai migrar, vai ter, né, um galpão em outro país, sei lá, Panamá, e aí vai fazer essa importação, né, vai importar pro Panamá e vai despachar desde o Panamá. Caso seja de produtos importados, é a primeira opção que eu falei lá, eles vão importar pelo sistema normal e fazer aqui no país. E aí, caso você queira comprar diretamente no AliExpress, sim, vai pagar esse imposto, porém, vai ter alguma maneira aí que a galera também não é tonta. Vai diminuir essa venda no início? Sim, mas as pessoas vão continuar comprando desde outra maneira. E o segundo adendo aqui, que eu falei sobre o Panamá, de ter um hub no Panamá e despachar desde o Panamá, isso serviria apenas
para encomendas, não para importação normal, porque importação normal você precisa ter um chamado certificado de origem, e aí por mais que o produto foi feito na China, mas ele é despachado desde o Canadá, ele é made in China. Se ele não passou por nenhum processo de produção em que alterou uns 60% do preço dele, ele não pode ser considerado desse outro país e sempre ele vai ser considerado do produto de origem. É só apenas questão de encomenda mesmo, tá? Algo que é um pouco mais simples. Só para não gerar dúvida ou também comentários aqui embaixo. Então, é isso que eu queria falar também, colocando mais um pouco dessa parte do comércio internacional. Não quis colocar muita coisa aqui para não ficar muito chato, né? Mas queria também falar um pouco sobre isso, porque eu não falei a vez passada, então vou fazer algum vídeo um pouco mais longo aqui. E aí, paciência, né? Se caso isso vier a acontecer, que eu tenho quase certeza que sim, vai acontecer essa taxação, e a gente tem que encontrar as outras maneiras e seguir aqui. O que a gente não pode parar é fechar o olho e esquecer o mundo, não. Porque se a gente, cara, isso é muito chato, porque acaba... Primeiro, que o país ele é ineficiente. Se você pega a Coreia do Sul, ela se especializou em produtos de tecnologia. Então eles vendem tecnologia e compram todos os produtos primários. Soja, arroz, tudo. Mas quando sai um container de produtos eletrônicos, vale talvez quase a mesma coisa que um barco inteiro graneleiro cheio de soja. Então você tem que especializar. Não adianta o Brasil querer fechar isso daí para poder ativar a produção nacional, sendo que a gente está muitos anos atrás na tecnologia. Não é viável hoje em dia, é muito mais viável você especializar nos produtos que a gente já tem, que a gente já é bom. Em vez de exportar soja, faz um processo de produção aqui, exporta óleo. Então você já agrega valor no seu produto aqui de saída e não vende a preço de banana para os caras fazer isso lá. E qualquer outro tipo de produto. A gente vende muito produto primário, muito commodity, e sendo que a gente pode agregar valor aqui. Então a coisa que a gente no comércio internacional, eu estando aqui na Argentina também, é um país que é basicamente a mesma coisa, né? Porque é um país que produz muito também, e os caras não se especializam em agregar valor. Ele quer, não, agora a gente quer o seu top da tecnologia, quer produzir aqui. Não, cara. O know-how que os caras têm na China, o know-how que os caras têm na Coreia, já é muito mais avançado, e o preço deles lá vai ser muito mais avançado, porque todas as empresas estão lá. Então não precisa de um componente, já tem lá do país vizinho, compra da Tailândia, compra da Indonésia, sendo que nós vamos ter que passar o mundo para comprar esse produto para trazer aqui. Em vez do país se especializar no que ele já é bom, ele quer ser especialista de nada. E isso é complicado. Então fica a minha mensagem aqui, e não desiste não. A gente vai continuar falando sobre fones aqui, vem coisas legais, beleza? A gente se vê em breve. Até mais, tchau!